Olá! Há alguns dias nós estamos tendo contato com um caso que chocou o país pela brutalidade, que foi a morte, o assassinato da criança Henry. E essa morte fez aparecer um tema que requer uma atenção da sociedade com relação a ele, que é a linguagem da criança, as formas da criança se comunicar. Algumas áreas, alguns profissionais não gostam de trabalhar com criança exatamente pela dificuldade que é entender a comunicação de uma criança. A criança, diferente do adulto, eu sempre brinco com os pais, né? Quando eu trabalhava muito com criança, sempre brincava. Olha, a criança vai vir aqui brincar. E até explicava, porque a criança não chega, senta e fala dos problemas e das angústias. Ela brinca. E se a criança não estiver brincando, é mais grave ainda o que está acontecendo com ela e a forma como ela está lidando com a vida. A criança brinca. E a criança se comunica de outras formas. E para todas as pessoas que lidam com criança, precisam estar atentas às formas de comunicação da criança. Às vezes, tem gente que já vi vários pais, pessoas falarem, mas eu falava para ela, fala, você tem que falar. Mas a criança só vai falar, a gente tem uma sensibilidade incomparável. A criança tem uma capacidade de percepção do ambiente muito mais aguçada do que nós. No decorrer da vida, essa percepção no adulto, ela vai diminuindo essa sensibilidade com relação ao ambiente, porque vão passando a fazer parte outras percepções, a audição, a percepção de mundo e além também das questões sociais, das regras sociais, da gente não sentir, né? De que se é ensinado a não sentir. Então, a criança, ela tem uma sensibilidade muito grande com relação ao ambiente, dela poder entender esse ambiente é seguro ou não. Essa pessoa me falou que eu podia dizer, mas eu sinto que eu não posso. E tem a ver com sentir. Eu já vi pais ficarem muito bravos com a criança porque ela não falou. A criança não vai falar. Se ela não sentir que ali tem um ambiente tranquilo e um ambiente seguro para que ela fale. Se for um ambiente que tiver qualquer ameaça, ela não vai dizer. Ao contrário também do que se pensa, no caso Henry, esse menino falou de várias vezes. Para que haja comunicação, é necessário haver um emissor, um receptor e uma mensagem. Ele citou várias vezes que queria ficar na casa do pai, que não queria ir embora. Ele vomitava com a chegada da mãe, mostrando ali claramente que tinham coisas lá dentro dele que ele não conseguia lidar, que ele não estava dando conta de dizer. Ele chegou e disse para o pai, certa vez que o tio abraçava apertado. Foi um jeito dele dizer com muita capacidade de perspicácia que ali tinha perigo no toque desse tio, deste padrasto, né? Que ali tinha perigo neste contato. Mas o ambiente não estava pronto e antenado o suficiente para ouvir. E eu fiquei, quando vi o caso, eu fiquei pensando, depois eu vi o pai, nossa, mas a mãe permitir, a mãe não ver, ela foi omissa. E eu vi várias pessoas, né, dizendo da mãe e tal, mas eu fiquei pensando mais. Essa mãe estava muito seduzida, ela estava num ambiente que a seduziu tanto, que a cegou, né, que ficou incapacitada da capacidade de pensar, de analisar e de ver os fatos com clareza. Às vezes, nós estamos numa sociedade que seduz. A imagem seduz, né? A beleza, a estética, os ganhos, a fantasia do prazer, nos seduz muito, seduz o ser humano. E por mais que a pessoa fale, comigo nunca aconteceria, será? Às vezes a pessoa está tão seduzida numa situação que ela é incapaz
de ver algo diferente daquilo. Ela é incapaz de agir de um outro jeito. E ela fica incapaz de pensar com clareza e com a leveza e com o cuidado que requer, principalmente no cuidado de uma criança. Quando se coloca uma pessoa para morar junto, para viver junto com uma criança, é primordial que se esteja antenado a tudo. Porque aquela pessoa disse muitas coisas, mas no ambiente de sedução, no momento de sedução de casal, que é natural no começo de uma relação. É muito diferente quando vai morar junto e começa a sentir os incômodos que né, a vida junto, em casal, em família. E na conversa com a babá, nas mensagens ali que a babá trocou com a mãe, a babá citou que essa criança fez um comentário de que o padrasto havia dito que ele tinha que parar de incomodar a mãe. Pois é, né? Alguém se relacionar com uma mãe, com uma criança de 4 anos e não queria ser incomodado. Que maluquice é essa? De achar que é capaz de viver com uma criança de 4 anos e não ser incomodado. Na verdade, viver com outros seres humanos vai trazer incômodo. Sempre falo com as pessoas que eu acompanho. A vida, o incômodo faz parte. Ora, somos nós que vamos incomodar o outro, ora nós seremos incomodados pelo outro. As relações fazem parte e a gente vai tendo que desenvolver manejos, desenvolver formas de lidar com isso. A criança fala de diversas formas, mas a gente precisa buscar como escutá-la. Precisa oferecer a ela um ambiente de segurança para que ela possa falar, usar uma linguagem que a gente realmente compreenda. Se a criança não sentir que tem um ambiente de segurança, ela não vai dizer de forma que você possa escutar, mas ela vai dizer de outras formas, como o Henry disse, de várias formas, que não queria ir, no contato com a babá, ficando grudada a ela, indo com ela onde ela ia na casa, não permitindo ficar junto com o padrasto, mas o ambiente não era um ambiente seguro. Infelizmente, não era uma mãe suficientemente boa, disponível para uma criança, ainda além de viver o luto da separação dos pais, ainda num ambiente onde estava tentando se adaptar com outro adulto na casa, um outro adulto que ele não conhecia, que era um amor da mãe, mas não alguém que pudesse trazer realmente confiança, como se mostrou no decorrer. Cuide das nossas crianças. A criança, ela faz ideia, uma criança perto de um soco, de um empurrão de um adulto. A proporção de tamanho, de força de um adulto é abusivamente maior. E é insuportável para pensar que a criança vai dar conta de confrontar tudo aquilo. Quem lida com criança precisa desenvolver a sensibilidade e olhar e estar atento quais linguagens essa criança está me oferecendo, está me mostrando, o que ela está me mostrando. A criança vai modificar o sono à noite, a criança vai demorar de dormir, ela vai despertar várias vezes à noite, ela vai fazer xixi na cama, ela vai rejeitar estar em alguns ambientes com a pessoa que for ameaça, ela vai ter alterações no sono e na alimentação, são os mais comuns. O brincar tende a ser alterado e às vezes até para de brincar ou modifica a forma de brincar, mas para isso o nosso olhar no dia a dia tem que estar antenado sobre quais são as formas que aquela criança normalmente se comunica, para quando a criança fizer uma comunicação diferenciada a gente poder entender. Vamos cuidar das nossas crianças, porque que será da nossa sociedade? Que será de uma família que não cuida e que não ampara as suas crianças? Não tem o que a gente fazer se nossas crianças não forem amparadas.